a discussão, porque definitivamente, meus caros, debates não estão funcionando aqui em São Paulo, para dizer o mínimo, né? Para balancear o tom morno e poucos planos de governo, os candidatos têm promovido trocas de acusações, apelidos pejorativos à torta e à direita e agora agressão. Sim, literalmente agressão. Na verdade, sendo mais específico ainda, uma grande de uma cadeirada. Quando você pensava que as coisas não poderiam piorar, é aí que uma cadeirada que a gente assistiu ao vivo e inundou as telas dos nossos celulares hoje de manhã, isso tudo no debate entre os principais candidatos para comandar a principal metrópole latino-americana, e isso numa TV pública. Não é, Jess Peixoto? Me ajuda a entender o que isso representa. Representa a decadência moral da política brasileira, né? A quinta maior cidade do mundo, São Paulo, uma cidade dessa proporção, uma cidade maravilhosa. E aí, no final do dia, quem é a grande estrela do debate público? Uma cadeira. Mano Ferreira, rapidamente. A violência é a falência da política. São Paulo e o Brasil merecem muito mais, um debate com nível muito melhor do que esse. Felipe Monteiro, meu caro PP, o seu abre alas aqui pra gente, por favor. Não cabe violência na democracia. Quando a gente parte para vir de fato, a democracia morreu. Muito bem colocado. E vamos, por que não, minha diretora Helena, assistir os melhores ou piores momentos do debate da TV Cultura ontem promovido. Vamos que vamos. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, frente a frente, em mais um debate. O encontro, promovido pela TV Cultura, reuniu 6 candidatos ao executivo da maior cidade do país. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Partido Novo. O debate, mediado pelo jornalista Leão Serva, foi dividido em 5 blocos. No primeiro, os candidatos foram questionados sobre as suas propostas para a capital paulista. Até então, o debate ocorria como nos encontros anteriores, com propostas intercaladas com ataques. Já no segundo bloco, os candidatos tiveram a oportunidade de fazer perguntas entre si. E foi justamente nessa parte que o clima começou a esquentar entre da Atena e Marçal. E o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco. E fez sim assédio sexual, teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada, e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Da Pena, porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber se tocou na dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Mais pra frente, já no quarto bloco do debate, quando Marçal voltou a provocar da Atena, insinuando um suposto caso de abuso por parte do tucano, o candidato do PSDB saiu da posição e atingiu Marçal com uma cadeira. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Seu filho... por favor. Uma pessoa na plateia registrou a agressão por outro ângulo. Você não é louco, Datena? No retorno do intervalo comercial, o mediador anunciou que da Atena tinha sido expulso e que o debate continuaria, mas sem a presença de Marçal, que protestou, pedindo o encerramento do encontro com os demais concorrentes. Nesse intervalo, os jornalistas que estavam na sala de imprensa do subsolo do teatro, onde o debate foi realizado, foram impedidos de deixar o piso. Quando a imprensa finalmente conseguiu sair do subsolo desse teatro aqui em São Paulo, onde o debate foi realizado, os jornalistas foram impedidos de subir essas escadas aqui para registrar a saída do candidato José Luiz da Atena. Houve uma confusão, empurra-empurra, a polícia militar foi acionada, mas quando o candidato finalmente saiu, desceu essas escadas e parou aqui embaixo para se pronunciar, ele conversou com a imprensa, admitiu que se exaltou e disse que pretende continuar sendo candidato, mas que tudo vai depender do partido. Eu pretendo me manter candidato. Até o fim. Essa pergunta não disse que ia mais responder, mas depende do partido, depende de todo mundo. Agora eu tenho que responder. Eu pretendo continuar como candidato. Os policiais informaram que o apresentador não foi conduzido à delegacia. Já Marçal, de acordo com a equipe de campanha, foi levado para atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês em uma ambulância, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar.
Após o término, os demais concorrentes lamentaram o incidente. A candidata Marina Helena, que teve a cadeira utilizada no episódio de agressão, condenou o ocorrido. Uma atitude triste, né? É muito triste a gente pensar que a gente está querendo escolher o prefeito da maior cidade da América Latina e a gente achou que tinha visto tudo nos debates de São Paulo, nos últimos debates, gente, mas não. Teve mais coisa ainda. E o que é pior, mesmo depois que tudo que aconteceu, o nível da fervura continuou alto, com os candidatos ali se acusando. Então, é muito triste. Eu vejo que a nossa cidade precisa de tanta coisa e a gente vê esse tipo de resposta. Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Tabata Amaral também lamentaram o episódio. Primeiro, lamentar tremendamente o que aconteceu aqui hoje. Acho que todo mundo que leva essa eleição minimamente a sério se entristece, se revolta com o que aconteceu. Nós tivemos um episódio muito triste, lamentável, que ninguém gostaria de ver. Infelizmente, dia triste para a democracia, né? As pessoas, vocês aqui fazendo a cobertura, as pessoas nas suas casas assistindo para poder tomar sua decisão de voto e ver uma situação dessa aí. O próximo debate está marcado para amanhã, dia 17 de setembro. Para vocês que ainda estão respirando, deixando a poeira baixar, pelo visto já tem mais um debate amanhã, vamos entender, claro, o clima que vai estar posto para a sequência. Mas olha, eu não posso deixar seguir adiante aqui com o nosso Morning Show sem te ouvir também, Pepe, e a todos aqui. É um envenenamento do debate público por completo, né? A coisa está tóxica, radioativa, é o Chernobyl da política e São Paulo aqui é o local aqui principal, né? Quero dar o tom aqui da nossa discussão, se vocês me permitem, e quero muito ouvir o comentário de vocês, evidentemente, mas vamos começar então com o nosso bom dia para quem? Meus amigos, e o bom dia de hoje vai para você que finalmente percebeu que a política virou definitivamente um show de horrores. Porque dessa vez, quando uma cadeira jogada vira o símbolo da campanha, a gente sabe que estamos mais perto do programa do Ratinho ou do Casos de Família do que de uma eleição. A briga entre Datena e Marçal é o retrato fiel de como a política, que deveria ser a profissão mais nobre, virou um show de insultos e provocações baratas, simples assim. Quando a violência, seja física ou retórica, vira a principal arma da política, o resultado é sempre a desmoralização das instituições e o envenenamento do debate público. E no final, os dois deixaram claro, né? Política hoje vale tudo. E o público vibra. Afinal, no circo do espetáculo, violência se tornou entretenimento. Que o diga os números de cortes e curtidas que crescem a cada novo escândalo. Mas, claro, essa é só a minha opinião. Fica escancarada essa situação. E quero muito te ouvir, Pepe, também, a sua visão do impacto que isso pode ter mais amplamente, além de São Paulo, para o Brasil inteiro. Marinho, eu vi com uma grande tristeza o que aconteceu em São Paulo na noite de ontem, né? E a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Infelizmente, esse processo eleitoral tem sido não civilizatório, né? Você vê, por exemplo, um candidato, né, que tenta jogar fora das 4 linhas, né, da democracia, quando, por exemplo, acusa outro candidato de cheirador sem mostrar prova nenhuma, acusa o suicídio de um pai de uma outra candidata que teria sido morto por conta, segundo a denúncia dele, de abandono de familiar. E você vê, no debate de ontem, infelizmente, o Datena sendo acusado de estuprador, né? Então, infelizmente, o jogo dos debates e os jogos da busca pelo like tornou a disputa não civilizada. E quando a disputa vira não civilizada, infelizmente, descamba para agressão e descamba para atos não democráticos, como foi a agressão física que o Datena fez no Marçal ontem, né? Agora, o que a gente tem que discutir aqui, só brevemente colocando, né, até não quero nem discutir a questão jurídica, a premissa básica que a gente tem que rechaçar qualquer tipo de violência física. Então, o que aconteceu ontem foi lamentável, foi um absurdo, foi cenas grotescas que a gente não pode, de nenhuma forma, tentar relativizar, né? Agora, o impacto eleitoral político disso, a gente vai saber nas próximas semanas, nas próximas pesquisas, não é? Se o público acha que o Marçal gerou esse tipo de confronto ao provocar o Datena, ou se o Datena, de fato, para o público em geral, agrediu o Marçal, né? Então, dependendo de como o público vê essa dicotomia, a gente pode ter uma mexida nas eleições de São Paulo. É por isso que eu gosto muito de você, meu amigo de fé, Felipe Monteiro, pelo seguinte: essa é exatamente a pergunta que a gente está propondo para você
deixar clara a sua opinião para a gente medir aí a repercussão, claro, do nosso respeitável público mais amplamente aqui do Morning Show e, claro, talvez isso seja representativo do impacto no eleitorado aqui em São Paulo. Afinal de contas, lá no nosso site www.jovempan.com.br você pode deixar sua opinião. Você, aí do outro lado da tela ou do outro lado do rádio, acha que a cadeirada de Datena em Pablo Marçal vai influenciar no resultado do primeiro turno? Sim ou não? Muito simples. Deixa lá a sua opinião. E, claro, aproveita para também acessar a aba de conteúdos exclusivos que está sensacional, aliando informação e opinião, notícias e, claro, muitas análises no site da Jovem Pan. A gente segue adiante aqui. Agora, é rir para não chorar aqui também. Acho que esse é o nosso compromisso com a nossa audiência aqui, né, mano? E a gente parar para pensar aqui só um pouquinho, né? Por tanto tempo, Marçal foi acusado ao longo dessa campanha aqui, pelo passado nada abonador dele, de dar muitos golpes em idosos. Pelo visto, o feitiço virou contra o feiticeiro e um idoso acaba de dar um golpe em Pablo Marçal. O que você acha? Pois é, Marinho. Eu queria propor uma reflexão, porque eu acho que todos nós, seres humanos, temos dentro de nós os instintos primitivos e o potencial de civilização. E quando a gente olha uma eleição como essa, na maior cidade do país, ser tomada pelos instintos primitivos, o que a gente vê não é autenticidade. O que a gente vê é barbárie. E o rumo de uma história como essa depende, sobretudo, da postura do cidadão paulistano. Depende, sobretudo, da postura do eleitor. Nós vamos votar em função dos nossos instintos primitivos, dando likes e aplausos àqueles que rompem todas as normas da convivência civilizada, ou nós vamos estimular o lado do que nós podemos ser de melhor. Nós vamos buscar a melhor São Paulo possível. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante que o Brasil precisa passar, e eu falo isso com muita preocupação, porque a gente vem assistindo nos últimos anos, nas últimas décadas, a uma degradação da capacidade de conversa pública, da capacidade de conversar sobre política e sobre os rumos comuns que temos como cidadãos de uma cidade e de um país. E se a gente continuar nessa linha, o oposto, né, a negação da política, é a violência. No limite, isso nos leva para uma guerra civil. No limite, isso nos leva para um caminho de violência em substituição a qualquer possibilidade de prosperidade. Então, eu acho que uma cena grotesca como essa precisa nos levar a refletir sobre o que é que a gente estimula ao se comportar como espectador desse circo de horrores. E nesse circo de horrores, claro, os palhaços do picadeiro, ou somos nós que recompensamos atitudes como essas aí com aplausos, likes e prestígio digital, virtual, né? Ou também, claro, a gente fica se questionando, né, Jess? A partir do fato que o próprio Zé Luiz Datena veio a público logo após essa celeuma toda e disse que não se arrependia de nada, que aquilo ali representou a humanidade dele. Bom, se isso representa a humanidade, acho que talvez esteja na hora da gente rever esse termo. Claro que também respeitando que Marçal provocou, cavou o pênalti, era tudo que ele queria, pelo visto, e ele alimentou essa situação e acabou tendo que lidar com a represália. O que você acha? André, você falou uma coisa que eu acho central, que é, será que a gente é o palhaço disso tudo ou será que a gente tem responsabilidade nisso? Acho que a gente não pode ignorar que os likes, a brincadeirinha, vamos votar nesse cara, ele é doido, vamos votar nesse outro, ele bateu com a cadeira em alguém. Todas essas coisas, elas influenciam pro tipo de sociedade que a gente quer. A gente tá vendo a política como entretenimento, mas o preço disso é a cidade sem entretenimento. As coisas não funcionarem, o hospital, a escola, várias coisas não funcionarem. Então, quando a gente tem esse voto, que é um voto não é o voto mais racional, esse é o custo que a gente vai pagar. E dentro disso, a lógica principal, que eu acho perfeita aqui, que o Morning está trazendo, é a seguinte: é um show de horrores. É um show de horrores. E a partir disso, nós vemos uma violência física ser aplaudida, ser em um certo grau normalizada. Não pode sentar uma cadeira no coleguinha, diga ele o que ele quiser dizer. Esse não é o espaço. E um prefeito de São Paulo, ele precisa do quê? Ele precisa ter cabeça. Ele vai ver questão de incêndio, ele vai ver questão de enchente, ele vai ter situações de pressão.
E na pressão, a gente precisa ter certeza que é uma pessoa que consegue lidar emocionalmente com isso. Então, eu já acho que esse é um ponto central dentro desse debate. Mas vou muito além, tá? Eu amo debate. Debate competitivo eu amo mais. Porque o que ganha? O melhor argumento, o mais racional. No debate público brasileiro não é assim. E, ultimamente, eu tenho perdido a crença que um dia pode ser. A gente não se importa, de fato, com as pautas. A gente não tá olhando para as propostas. A gente critica muito, mas a gente quer ver o circo pegar fogo. E aí, o preço disso é... a nossa cidade, às vezes, não vai funcionar. O nosso país não vai funcionar. E a política como entretenimento, cada vez mais nos cobra principalmente da população mais carente, não ter qualidade nos nossos políticos. Vários têm, mas muitos não têm. E eles preferem fazer essas cenas. Eu acho lamentável. Me, solidarizo com a situação de um candidato ser agredido. Isso é errado. Mas a gente também precisa ver que as falas, as acusações, elas também têm um limite. Esse limite ele precisa começar a ser levado mais a sério. Claro que, como manda o manual e nós somos comunicadores disciplinados aqui, a gente vai falar, evidentemente, do momento da campanha de Guilherme Boulos, de Tabata Amaral, do próprio atual prefeito Ricardo Nunes, Marina Helena, enfim, ou os outros personagens desse show de horrores, claro que ficam completamente ofuscados no meio dessa névoa de baixaria que a gente tem que lidar frontalmente aqui para entender o impacto. Mas para entender exatamente o impacto que isso pode ter tido a nível da integridade física do próprio candidato Pablo Marçal, vamos diretamente para o Hospital Sírio-Libanês, aqui no bairro da Bela Vista, em São Paulo, onde nossa repórter Bia Manfredini tem as últimas atualizações. Bia, bom dia. Oi, Marinho. Bom dia para você, para todo mundo aí nos estúdios do Morning Show. A gente segue aqui na porta porque o candidato Pablo Marçal permanece internado aqui no Sírio-Libanês, mas com expectativa de alta para os próximos minutos. Um boletim médico deve sair aqui do Sírio-Libanês até por volta de 10h30, 11 horas, confirmando então a alta de Pablo Marçal. Essa informação de momento, mas a gente não sabe ainda os detalhes médicos, né? Exatamente o que teve Pablo Marçal, se sofreu ou não realmente alguma lesão, o que os médicos vão dizer. Porque quando Pablo Marçal chegou aqui para a internação no Sírio-Libanês, no início da madrugada desta segunda-feira, depois desse episódio no debate da TV Cultura, ele alegou muitas dores na região torácica e também dificuldade para respirar. A gente aguarda, então, uma atualização, né, sobre o que realmente ocorreu, mas o que temos confirmado é que em breve ele terá alta e deixa aqui, então, o Hospital Sírio-Libanês. Nas últimas horas, inclusive, apareceu em vídeos nas redes sociais, na cama do hospital, conversando aí com eleitores e com pessoas que estavam fazendo perguntas para ele nas redes sociais. Pablo Marçal registrou também um boletim de ocorrência no Distrito Policial de número 78, aqui nos Jardins, em que relata, então, a agressão e também diz que sentiu dores. O que a gente tem de novidade também, além da alta de Pablo Marçal, que sai em breve, é que José Luiz da Atena, o candidato do PSDB, que atirou a cadeira em Pablo Marçal, se pronunciou agora, não tem nem 5 minutos. Ele diz em nota que não defende o uso da violência para resolver um conflito, admite que errou, mas diz que não se arrepende e que faria novamente a mesma coisa se fosse necessário. Ele diz o seguinte, vou ler só um trechinho, olha, abre aspas. Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia sinceramente que o episódio não tivesse ocorrido, mas fossem as mesmas circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário, fecha aspas. Então, Datena se pronuncia agora, mandou inclusive a assessoria de imprensa dele prints de conversas com o Pablo Marçal de outros episódios em que Marçal se desculpa com Datena, enfim. A briga continua, a gente aguarda a alta aqui de Pablo Marçal e os detalhes médicos. Lembrando que amanhã tem outro debate, Marinho, às 10 horas da manhã, na Rede TV. Algumas assessorias de candidatos já confirmaram presença. A assessoria do Datena, inclusive, acabou de me dizer que ele vai comparecer ao debate. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Tabata Amaral e Marina Helena também deram ok aqui quando questionados por mim. Falta só Pablo Marçal. A equipe diz que aguarda aí mais informações e mais detalhes médicos para divulgar esse comparecimento ou não, Marinho. É isso aí, Bia. Obrigado demais pelas atualizações e já seguimos adiante aqui, evidentemente, tentando desconstruir isso tudo e a relevância que isso tem no tabuleiro. Meu caro Pepe, me ajuda aqui a dissecar tudo isso. Pablo Marçal ali
claro, a gente não pode subestimar o impacto que pode ter tido, porque foi uma senhora cadeirada. Se pegou na orelha, na costela, no antebraço, enfim. O fato é que alguma lesão na região torácica teve. O boletim médico está aí para não nos deixar mentir ou ficar aqui no campo da especulação. Agora, o candidato Zé Luiz da Atena dobrando a aposta, dizendo que é isso aí mesmo, tentando bancar o valentão e não retrocedendo, não demonstrando nenhum pingo de arrependimento. Sua leitura. Então, estava comentando aqui antes, Marinho, infelizmente não dá para a gente fazer uma leitura exata de como que vai ser o reflexo desse evento para o eleitorado de São Paulo, né? O que a gente sabe, de certa forma, são duas coisas. Primeiro, que existe uma pesquisa focal que é realizada pelos candidatos, né, que mostram, né, que a classe C e D que estavam realizando essa pesquisa, de certa forma, entendeu que o Marçal provocou a situação do Datena, né? Então, nesse sentido, né, o Datena não sairia como agressor, mas sim como uma pessoa que respondeu o ato injusto, né, do Marçal de acordo com a sua proporcionalidade, né? E outro fator que a gente sabe é que, pela primeira vez, né, na campanha, né, o Marçal, que é o candidato que sempre busca a proatividade, busca o enfrentamento, né, cai para dentro, né, está tentando ou está buscando a vitimização, né? Então a gente não sabe, né, como isso vai lidar em relação aos eleitores do Marçal. Então é uma incógnita que a gente vai ver como é que vai se desdobrar nas próximas pesquisas. Agora, só um ponto, até porque é para as pessoas não tirarem minha palavra do contexto, né? A agressão do Datena foi errada, tá? Ninguém aqui está apoiando a agressão do Datena. Eu estou analisando a situação sob o aspecto político, né? E política mexe com as emoções dos eleitores. A gente vai saber, de fato, como é que vai desdobrar esse evento nas próximas pesquisas eleitorais de São Paulo. A campanha de Pablo Marçal não perdeu tempo em tentar colocar no mesmo patamar de virulência e violência a que ele sofreu, claro, comparando ao atentado de Donald Trump alguns meses atrás na Pensilvânia. Tiro de raspão ali, decepando parte superior da orelha direita dele. O próprio atentado da famosa facada, aquele gesto translocado do Adélio Bispo no auge da corrida eleitoral de 2018, e tentando trazer para si a postura do mártir, né? E, claro, deu uma bela valorizada ali com aquele vídeo, né, Mano Ferreira, dele na maca, ali recebendo o respirador na boca, se contorcendo, parecendo uma fuga num filme de ação da temperatura máxima da sessão da tarde. O que você achou? Marinho, eu acho esse paralelo feito pela campanha do Marçal absurdo e desrespeitoso com os outros casos. Sim. Porque, veja, o Marçal estava fazendo o que, na teoria da comunicação, são as chamadas fighting words, né? Que é quando você está falando coisas para provocar o outro, tentando levá-lo ao limite da agressão. A ponto de que, instantes antes do Datena acertá-lo com a cadeira, o que o Marçal fala é, vai. Então, comparar isso com o caso da facada do Bolsonaro seria como dizer que o Bolsonaro estava olhando para o Adélio Bispo e dizendo, vem. Isso é absurdo. Comparar isso com o atentado contra Trump, quando ele estava no meio de um discurso e de repente leva um tiro, é como dizer que o Trump estava olhando para o atirador e dizendo, vem. Ou seja, todas as situações são absolutamente reprováveis e injustificáveis. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que elas são semelhantes. Elas não são muito diferentes. São todas elas agressões, só que uma delas é uma agressão num contexto de prévia provocação. O que, claro, jamais justifica a agressão, mas modifica o contexto da cena e, portanto, não dá para ser tratado como os outros atentados que foram pessoas que estão realmente 100% num contexto de vítima. O Marçal, obviamente, foi vítima de uma cadeirada, mas no contexto ele não é apenas vítima, ele é também vítima, mas não apenas. Já se fechou até evidente que, no meio de uma situação como essa, e já é o segundo episódio, no mínimo o segundo episódio esse ano, que a gente, enfim, sai, pula do sofá ou da cama, onde estiver assistindo um evento político dessa dimensão. O outro foi o atentado contra Donald Trump e toma um susto imenso e fica, enfim, congelado vendo o impacto que isso pode ter. Quero muito te ouvir, mas sem antes fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio no Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
E claro, seguindo adiante aqui, a máquina de memes a todo vapor, dizendo que hoje o Datena vai passar no Datena. Pessoal dizendo que também, Pablo Marçal pode sofrer ferimentos leves, agora a cadeira acaba de passar Tabata e Datena nas pesquisas, enfim, tentando, de alguma forma, banalizar isso. O que você acha? Eu acho que é o momento que a gente vive, né? O Mário Vargas Llosa, no A Civilização do Espetáculo, ele tem uma frase que é: na civilização do espetáculo, o cômico é rei. Então, o cômico aqui, ele toma a postura de todo mundo tá compartilhando, brincando com isso, embora seja um fato sério. E aí a gente tá rindo pra não chorar. Sim. Mas aí, no final do dia, o que fica? No final do dia fica um candidato bateu em outro candidato no meio de um debate. E, pessoal, agressão física é crime, tá? Não é nem só questão de valorizar ali moralmente o ato. É um crime per si. Então, assim, o Pablo pode prestar queixa sobre isso. Nós vamos ter um debate em menos de 48 horas que possivelmente vai ter cenas pavorosas também. Então, assim, a gente fica com medo disso. André, mas eu não sei se a gente pode falar sobre as mensagens. Deixa eu só fazer uma adição, porque a agressão é crime, mas imputar falsamente um crime a outro também é crime. Também é crime. Bem lembrado. E a gente não pode esquecer que o contexto da agressão, que é absurda, injustificável e condenável, é um outro crime ser cometido, que é uma acusação de crime, estupro, sem qualquer prova. Pepe, eu quero ver você comentando também, mas só um rápido em nome do contexto, a palavra do momento aqui. O próprio Zé Luiz Datena fez alusão a uma suposta troca de mensagens que o Pablo Marçal teria o enviado antes do debate ali para dar uma amenizada no clima, para reduzir a temperatura, e divulgou recentemente aí nas suas próprias redes a mensagem onde Pablo Marçal teria o dito, abre aspas: "Oi, Datena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você. Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas." Para o sujeito que faz esse tipo de gesto acabar, enfim, indo de forma tão categórica e rápida no início do debate para o tatame do Vale Tudo, acho que mostra também uma incoerência também, né? É assustador. No mínimo, né? É assustador. Se essas mensagens, o Datena repassou esses prints, né? Se essas mensagens são reais, é assustador. Porque mostra uma compreensão de si enquanto animal num picadeiro. O exemplo que ele usa é um zoológico. Então, se os candidatos têm a percepção disso e ainda assim performam para aparecer, eu acho que a gente como sociedade precisa reavaliar onde o nosso voto está indo e quais são as razões pelas quais nós votamos. O mais grave para mim é outro. O mais grave é o Marçal fazendo um aceno ao Datena, pedindo desculpa ao Datena pelas palavras de baixo calão, e no debate acaba agredindo verbalmente o Datena, né? Mostra completamente, de certa forma, até uma deturpação. Uma deturpação, né, sobre a situação. Então, realmente... E um problema de caráter. Vamos ser sérios aqui. Alguém que diz, desculpa, estamos sendo feitos animais no zoológico, e no dia seguinte, na primeira interação possível, chama o outro sem qualquer prova de estuprador, é algo... Eu acho que é uma distopia total. Né? E várias são as disputas que a gente tá vendo, até mesmo teve uma outra capital grande, em que um candidato deu uma cabeçada no outro. São muitos outros temas pra gente repercutir aqui, claro, e como manda o manual. Vamos trazer aqui as últimas atualizações. Primeiro, sobre o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Claro, ele, pelo visto, cada vez mais se associando ao governador Tarcísio de Freitas, mostrando ser um aliado de primeiríssima hora, decisivo para a aparente consolidação de Ricardo Nunes ali no pelotão de frente. Tem gente até falando que Nunes é Tarcísio, Tarcísio é Nunes, tentando deixar essa relação bem umbilical, né? Mas a pergunta que fica entre muitos eleitores é: cadê o apoio enfático de Bolsonaro? E nessa segunda, Bolsonaro vai gravar uma propaganda eleitoral ao lado de candidatos a prefeito, mas, pelo visto, Ricardo Nunes não está figurando nessa lista. Eu acho que isso é revelador também, dada aquela tentativa incessante, né, mano, de tentar ver quem é que se associaria mais ao ex-presidente Bolsonaro para poder ter os votos do reduto eleitoral dele. Pois é, mas eu adiciono um outro contexto, que na capital paulista, Bolsonaro é mais rejeitado do que aprovado e perdeu as últimas eleições. Enquanto isso, a figura do governador Tarcísio atualmente nas pesquisas é altamente aprovada, inclusive na capital, sem ter a mesma rejeição que Bolsonaro tem. Ou seja, acho que do ponto de vista de estratégia eleitoral, faz muito mais sentido para o Nunes buscar aproximar-se da imagem de Tarcísio do que de Bolsonaro. E até 2 colherzinhas aí no mano,
Eu acho que esse episódio ajuda o Nunes. Porque, querendo ou não, ele passa uma imagem de centrado, uma imagem de coerente para uma direita que se importa com isso, muitas vezes. Então, isso faz ele parecer um cara mais preparado e mais bem ponderado com esse público que ele vinha disputando ali. Uma breve interrupção para você que está sintonizado no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, aqui do nosso Morning Show. Seguimos aqui repercutindo, claro, o impacto bombástico da agora famosa cadeirada de Zé Luiz da Atena e Pablo Marçal, mas no momento aí analisando o impacto nos outros candidatos, o atual prefeito Ricardo Nunes, possivelmente um beneficiário indireto dessa baixaria toda. Esse é o ponto aqui que a nossa Jess Peixoto está comentando. Exato. Ele, de fato, ele fica com essa roupagem Tarcísio, que é um homem centrado, é um homem que veio para fazer, então ele acaba sendo, assim, pouco ajudado pelo candidato. Até nas entrevistas pós-debate, aquela famosa entrevista, ele reforçando a palavra equilíbrio, precisamos de equilíbrio, sublinhando isso, tentando trazer para si essa marca. E reforça uma estratégia que ele já tinha adotado em outros debates, que é de tentar se portar como adulto na sala. Sim. Não, um ponto interessante. As últimas pesquisas mostram que o Nunes, dos candidatos, está na situação mais confortável, né, de todos eles, né? Primeiro que é o único que ganha tanto do Marçal e do Boulos no segundo turno com uma certa tranquilidade. Então eu previ que poderia ter o voto útil da direita, né, no Nunes para tirar o Boulos do segundo turno. Não é? E quando a gente vê essa agressão do Marçal, que a gente não sabe o que pode acontecer e gerar depois disso, né? Com toda certeza, a grande possibilidade do Nunes crescer ainda mais por ser portar realmente como adulto na sala e o adulto no debate. Muita gente atribuindo aos 3 T's, supostamente, essa consolidação, né? Tarcísio de Freitas, próprio tempo de TV e tchau, Bolsonaro. Não sei se é para tanto, mas pelo visto está realmente pagando dividendos para a campanha do Nunes. Jess, concluindo isso que é bom que o Pepe falou, porque no final das contas o Pablo ele tem um personagem que é o homem forte. Tô vendo muita gente criticar a forma como ele reagiu em relação à cadeira, porque o Trump lá levou o tiro e levantou os braços, fez uma postura ali de poder. E que o Marçal teria já se deixado levar, se deixado cair. Então tem muita gente criticando. Isso também. É o lado, a gente fala tanto política do espetáculo, também tem que ter esse componente, enfim, você tem que devolver. Leitura, né? Você tem que ter a leitura e entregar a narrativa, encarnar o personagem. Não é isso, Pepe? Mas é estranho, porque o Marçal sempre foi o candidato para dentro, né? O candidato da porrada, da pancada. Exatamente. Ativo. E pela primeira vez ele está fazendo papel de vítima, tá? E algumas pessoas estão achando que ele está se vitimizando, né? Isso é muito mais uma estratégia dos esquerdinhas, né? Como o pessoal fala da direita, do que uma pessoa que quer mudar a estrutura política do Brasil e de São Paulo. Se as coisas continuarem andando adiante nesse ritmo, eu acho que o atual governador Tarcísio de Freitas vai se consolidando, esse sim, como o grande nome da direita paulista, certo? Até porque, o sujeito foi forjado a escola dele foi a guerra do Haiti. O sujeito que viu uma guerra do Haiti de perto e teve que lidar com isso, não vai se intimidar com uma corrida eleitoral, por mais doida que seja, como essa. Vamos falar de Tabata Amaral, também candidata do PSB, o que eu proponho aqui nesse exato momento, 10 horas e 34 minutos, aqui no Morning Show. Ela tem sido alvo de perfis falsos nos últimos dias que mostram montagens suas de, claramente, fotos fakes dela sensualizando, né? Levando de novo o tatame do Vale Tudo. Inclusive, Tabata já entrou com uma ação de injúria eleitoral e quer descobrir quem é que está por trás do crime, colocando ela em posições sensuais, com roupas íntimas, montagens de quinta categoria, mas que basta uma dessa para um eleitor desavisado achando que... E aí o estrago já está feito. Mais um reflexo do terreno midiático e político no qual nós estamos pisando. Não é isso, mano? Não, e impressionante como esse tipo de montagem, 99% das vezes, ocorre com candidaturas femininas, né? Contra mulheres, tentando de alguma forma tirar a mulher do lugar da seriedade política e colocá-la no lugar da sexualização. É um ataque misógino, no fim das contas, e que é muito lamentável também que a gente veja esse tipo de baixaria como recurso eleitoral sendo usado pelas campanhas. A gente precisa descobrir quem está por trás e é preciso punir aqueles que estão fazendo esse tipo de ação que é fraudulenta, criminosa e que degrada a nossa política. Meus amigos, muita gente, pelo visto, levando ao pé da letra aquela história de levar a política para... Tudo na política é sacanagem, pelo visto. Espero que o pessoal que esteja usando as maravilhas ou os incentivos nocivos da inteligência artificial não ousem fazer uma montagem parecida do Ricardo Nunes, pelo bem de São Paulo e dos nossos olhos aqui. Mas, enfim, vamos seguir adiante aqui pelo seguinte.
Recado importante, claro que ainda tem um último candidato para a gente repercutir aqui no nosso Morning Show, mas agora um convite aqui estendido oficialmente para todos vocês nos acompanhando, porque vai ser no próximo dia 23 de setembro, já bota na agenda, que o grande grupo Jovem Pan vai realizar a segunda edição do Fórum JP Conecta, tá? E claro, dessa vez nós vamos discutir os últimos avanços do uso de tecnologia e inovações para conter a criminalidade que segue espetando o medo Brasilzão afora, as inovações das cidades inteligentes na seara da segurança. Isso que é mais do que importante, afeta a todos nós, rico, pobre, todas as classes sociais, todas as raças, enfim. Esse evento vai ser fundamental, porque vai contar com a presença não só de autoridades competentes, vários especialistas, comunicadores, para realmente mergulhar nessas discussões, debater inovações tecnológicas e, evidentemente, várias estratégias decisivas aí para a gente levar a nossa segurança urbana para um próximo patamar, para que todo mundo possa, enfim, ter o direito à vida preservada, é o mínimo que a gente pode fazer. E, claro, para participar, basta fazer a sua inscrição pelo QR Code que está aqui, tá aparecendo para você que está nos acompanhando nas multiplataformas da Jovem Pan News e também, claro, pelo nosso site www.jovempan.com.br. As inscrições, claro, são gratuitas e limitadas, então corre, que vai valer a pena. Nada mais do que importante do que a gente não estar se divorciando do destino das grandes decisões nacionais e sim se envolvendo, se engajando. É isso que importa. Engajamento cívico, e é o JP Conecta que está propondo isso. Mas, feito esse recado mais do que importante, voltamos aqui para o último personagem ainda não mencionado, meu caro PP, Guilherme Boulos, candidato do PSOL, que no meio desse fuzuê todo, tem 2 Guilhermes Boulos, pelo visto, concorrendo, como a gente ficou sabendo nos últimos tempos. Um pelo PSOL, que quer a vaga na prefeitura, e outro do Solidariedade, que quer ser vereador. Bom, é evidente que não teve acordo sobre o uso dos nomes e o TRE São Paulo deu 2 dias para que o candidato a vereador escolha outro nome para aparecer ali nas urnas para quem quiser votar nele. E ele não pode nem fazer menção ao nome Boulos a partir de agora. A medida, claro, foi tomada para não confundir os eleitores. E, evidentemente, que são 2 concorrentes para 2 cargos distintos, mas esse outro Guilherme Boulos do Solidariedade deu o que falar, né? Até foi o que o próprio Guilherme Boulos do PSOL, candidato a prefeito, usou para tentar se distanciar daquela acusação grave que o Marçal teria feito a ele sobre o suposto uso de drogas ilícitas. O que você achou, Pepe? Primeiro falar do Boulos em geral, né, Mário, que é importante. O Boulos, que estava numa situação, no começo do processo eleitoral, de certa forma, mais confortável, né, porque seria o nome da esquerda para disputar as eleições e ir para o segundo turno, e sempre em São Paulo, tirando a vez que o Dória ganhou no primeiro turno, um candidato de esquerda foi para o segundo turno, para as pesquisas tem grandes chances ou grande probabilidade do Boulos ficar fora do segundo turno. Em relação a esse fato em si, né, infelizmente a nossa legislação eleitoral ela não tem uma normatização clara sobre os homônimos, né? E, com toda certeza, o candidato Guilherme Boulos é muito mais reconhecido do que o outro candidato homônimo dele. E certamente isso poderia trazer alguma confusão durante o processo eleitoral. Inclusive, pela matéria que teve na Folha de São Paulo, é bom lembrar, né, que foi investigativa, mostrou que a acusação do Marçal, que o Boulos seria usuário de cocaína, teria sido realizada por conta desse homônimo que disputa as eleições para vereador pelo Solidariedade. Meus amigos, Guilherme Bardawil Boulos, aqui tendo... É impressionante como o mero fato que a gente está mencionando ele também deu uma visibilidade colossal para o sujeito, né? Poderia ser um candidato a vereador obscuro e acabou sendo beneficiado por essa confusão toda. Mas olha aí, Mano Ferreira, Guilherme Castro Boulos, esse é o candidato do PSOL, defendendo a propriedade, no caso, a propriedade do seu nome. Não, e o Boulos invadiu o nome dele, né? Pois é. Ficou sem nome. Tudo é possível nessa corrida maluca. Nada mais me surpreende, Mano Ferreira. 2 coisas engraçadas. A primeira é que o homônimo, de fato, é assim no cartório, desde a sua certidão de nascimento, né? Então, a justiça está basicamente decidindo que, olha, você não pode dizer para os eleitores que você se chama como você se chama desde que nasceu. Então, é uma decisão, no mínimo, curiosa. Mas, por outro lado, é curioso também ver que há outros casos de usos políticos de homônimos ou até de uma questão até meio malandra como estratégia eleitoral. Um caso muito famoso é em Maceió, quando o JHC, como é conhecido o atual prefeito João Henrique Caldas, teve também o seu irmão João Antônio Caldas, candidato como JHC também. Então, fazia propaganda para o irmão
com a sigla como o outro é conhecido, e assim também teve muitos votos. Então é curioso como há esse uso de homônimos ou de acrônimos, de tentativa de usar o capital político de um político mais conhecido para catapultar a candidatura de outros. E, no fundo, na minha visão, isso é um tipo de fraude, de artimanha que tenta enganar o eleitor e induzi-lo ao erro. E eu acho que, de fato, é preciso coibir esse tipo de uso. E agora, lembrando para você que ainda está chocado com os últimos acontecimentos que a gente viu ontem, pelo visto, amanhã já tem outro debate. A ver ainda se Pablo Marçal terá condições de comparecer. Zé Luiz da Atena aí dobrando a aposta, triplicando a aposta, dizendo que não se arrepende. Diz que vai com sangue nos olhos para um próximo encontro. E a gente vai estar, claro, trazendo atualizações com a nossa Bia Manfredini, caso o Pablo Marçal saia do Hospital Sírio-Libanês e retorne ali para a campanha eleitoral.